Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. No programa de hoje, nós vamos tratar de comércio exterior, de documentação e, naturalmente, as traduções juramentadas. Ou, como diria o Dorico Paraguaçu, juramentadas e praticantes. O nosso convidado do programa de hoje é Gabriel Del Bello. Obrigado, Gabriel, pela sua presença. Nelson, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco sobre o que está acontecendo na nossa indústria, nesse momento tão turbulento no nosso país e no mundo. Ver se a gente pode jogar um pouquinho de luz, né, no meio Exato. dessa, De uma forma dessa tranquila, confusão batendo toda, papo, né? compartilhando experiências. Obrigado de novo pelo convite. Apesar dele ser bastante jovem, ele carrega uma experiência relativamente a essa questão documental grande, o que dá uma tranquilidade maior para o trabalho da Gold Traduções, não é isso? Gabriel Exatamente. Del Bello tem 28 anos, ele reúne uma grande experiência com processos regulatórios e tem sempre um olhar atento para o mercado exterior e suas transformações. Ele é fundador da Gold Traduções. Gabriel, me diga uma coisa, o comércio internacional, que é alguma coisa bastante dinâmica, e está sempre sujeito a algumas alterações, alguns solavancos. Como é que ficou agora nesta era Trump? Olha, está sendo um período desafiador, Nelson. Como você bem disse, o comércio exterior sempre foi muito dinâmico, sempre atento ao que está acontecendo no mundo inteiro, questões políticas, questões ambientais, todo tipo de questão que influencia de alguma forma ou de outra a nossa atividade. Só que esse ano está sendo uma prova de fogo, na Está verdade. fora da curva a coisa, né? Completamente, Também não dava para completamente. saber, né? Como antever que iria dar essa bagunça toda. Em algum momento vocês chegaram a projetar algum cenário próximo disso? A projeção, logo no começo do ano, na verdade, no final do ano passado, a gente já estava pensando num cenário, não diria turbulento, mas desafiador, né? A gente já sabia que seria agitado, mas não como está sendo. É, quando a gente ouve alguns especialistas do setor falar, alguns dizem, estamos vivendo o caos, não tem regra para nada, cada um, e ninguém sabe o que vai acontecer na semana seguinte. A coisa está por aí mesmo, você Está acha? bem mais ou menos por aí. Assim, como eu estava falando, no comércio exterior, a gente sempre viveu um ambiente dinâmico. Mas esse dinamismo tinha regras. A gente sabia mais ou menos o que esperar dentro das variáveis. Agora, o que acontece hoje de manhã, às vezes de tarde já mudou tudo. Antes eu falava que mudava do dia para a noite, agora é da manhã para a tarde. Às vezes o que eu vejo de manhã, o que a gente acompanha alguma mudança de manhã, tarde para a noite já mudou, voltou, mudou de novo. E para vocês isso daí deve ser um complicador grande, né? Eu tenho uma boa relação com o meu contador, com o meu escritório de contabilidade, e ele costuma dizer o seguinte: "Pô, cara, você não imagina o estresse que é aquilo, porque todo dia está saindo alguma coisa nova. Todo dia, todo dia. Então, e o que que o cliente faz? O que é mais fácil? Liga para o contador, Dá te um vira aí, jeito. meu, olha, o que que eu faço agora? Quer dizer, então você obrigatoriamente tem que estar por dentro de tudo. No seu mercado, existe uma situação semelhante? Diariamente pode surgir um conflito, um desentendimento, uma mudança estrutural, e vocês têm que estar par e passo acompanhando tudo isso daí para poder orientar adequadamente a clientela. Completamente. Esse tipo de ligação que você falou que fala com o seu contador, eu ando recebendo muitas delas nas últimas semanas. Eu tenho clientes que me Aí o cara ligam, não sabe o que fazer, não, liga para o Gabriel que ele ele dá um resolve. É jeito. Se ele assim. não der um jeito, ele sabe quem dá. Tá mais ou menos por aí. Ué, azar seu, quem É. mandou ter nome de anjo, né? De quem resolve as coisas, Para né? quem é Que devoto, faz milagre. liga lá que ele resolve Que ele faz, tudo. que ele opera os milagres lá. Mas é mais ou menos por aí mesmo, Nelson. Assim, uma boa parte dos nossos clientes nos ligam nesse sentido de, meu Deus, me dá uma luz, e a gente realmente ajuda. E agora o que que eu faço, né? Exato. Para onde a gente vai?
para qual país, qual rota, o que que você sabe aí do mercado? Quer dizer, na verdade, a tradução juramentada, que era o core business de vocês, me parece que hoje é uma parte do negócio e não mais o todo, Não é né? mais o todo. Hoje a gente fala, o que nós vendemos são soluções transversais mesmo para comércio exterior. Isso em várias indústrias. Claro, uma parte dela, uma parte muito grande é tradução juramentada. Mas tem a parte da consultoria, a parte da tradução, por exemplo, em supply, a parte aduaneira, que não é necessariamente juramentada, mas tem que ter o conhecimento técnico, tem que ter o conhecimento ali das agências anuentes. E da parte, por exemplo, de embalagens, que é do supply, entender as regulamentações de cada país. Enfim, a gente, como eu disse, são soluções transversais para a indústria. O que nos dá, Nelson, uma posição muito favorável no mercado, no sentido de ter uma boa perspectiva sobre o que está acontecendo. É a chamada visão holística que você tem sobre o processo todo, né? Exatamente, exatamente. Não só sobre o processo e diferentes processos, mas que nós estamos em várias indústrias. Claro, nosso objetivo é o comércio exterior, Você mas o tem, comércio exterior se encaixa em várias indústrias. você trabalha com uma carteira fixa de clientes ou ela é mutável? Nós trabalhamos com uma carteira fixa, Uma que parte é fixa, uma boa boa parte. parte é fixa. De que setor, basicamente, os principais setores com os quais você trabalha? Olha, os três principais: químico, farmacêutico, que é mais ou menos ali, tá bem parecido, né? E produtos armarinhos, produtos escolares. Miudezas em geral? Exatamente. O Brasil exporta bastante Ah, é? produtos de papelaria, principalmente aqui para os nossos vizinhos da América do Sul, até México. E agora, mais recentemente, o pessoal também querendo bastante a Ásia. A Ásia está em evidência, isso é fato. É, Está todo mundo buscando rotas de onde encaixar na Ásia. eu ia te perguntar, quais são os mercados mais difíceis de você trabalhar? O brasileiro. Eu diria que é o Brasileiro? brasileiro mesmo, porque É assim, muito burocrático? nós estamos acostumados, e isso é complicado, mas ao mesmo tempo é uma vantagem nossa. Nós estamos já acostumados a uma carga burocrática muito extensa. Nós estamos acostumados a trabalhar com vários sistemas, com várias agências anuentes. Quando a gente pensa em mudar um mercado, encontrar um mercado, um país novo e entender essas regulamentações desse país, a gente já está bem vacinado contra isso aqui, né? Claro, é necessário ter ali uma equipe, e aí entramos nós também para ajudar a navegar, mas é necessário, mas a gente já tem, como brasileiros, uma boa experiência, não fica nada assombroso, diria. Nem na Itália? Na Itália, Que a burocracia lá também não é simples, né? a burocracia na Itália também não é simples, não é simples. A Itália, nossa, bom, aqui meus clientes, nesse caso, não trabalham tanto com a Itália. Eu tenho uma outra vertente, a gente tem uma outra vertical, nossa, aqui da Gold Traduções, temos dois focos principais, que é a área de Comex, mas também nós temos uma outra vertical que é imigração. E aí sim nós trabalhamos bastante com Itália, e aí sim eu posso te falar, é bem burocrático também. É uma burocracia diferente, digo, essa parte imigração e comércio exterior. Mas a carga lá também é complicada. No final de contas, a gente meio que herdou deles isso. Da Itália, ali, dos espanhóis, dos portugueses, não é de graça, né? Não, não, a gente não criou nada, só Exato, copiou, né? copiou, replicamos. Quando a gente fala em novos mercados, Gabriel, é muito comum ouvir. Bom, e agora com esse negócio dos Estados Unidos, taxação de 50, blá, blá. Ah, não tem problema, vamos buscar novos mercados. Quais são esses novos mercados? Quantos mercados novos existem ainda para serem explorados? Porque às vezes as pessoas falam com uma simplicidade, não, vamos buscar novos mercados, como se uma parte do mundo ainda não tivesse sido explorada, né? E nós vamos ficar buscando novos mercados até quando? Ah, Tem um limite o planeta, né? aham, aham. Olha, essa é uma ótima questão, Nelson. E assim, o Brasil tem um catálogo de produtos muito extensos quando a gente fala em exportações, né? Então, temos sim algumas várias partes do mundo que nossos produtos não chegam. Nosso principal produto exportador são as commodities, agrícolas. Essa daí tá praticamente no mundo inteiro.
Mas produtos com maior valor agregado, ou talvez insumos, talvez não tanto. Vou te dar um exemplo. Nós temos um cliente da indústria farmacêutica, de cosméticos, que eles trabalham com insumos amazônicos. Manteiga, sabe essas manteigas, essências, esses insumos que vêm da Amazônia que, bom, essa indústria de cosméticos gosta muito disso. E a gente pensa: "Caramba, isso deve estar no mundo inteiro", realmente já está em boa parte. Mas o principal mercado deles era os Estados Unidos. Ah, é? E agora? Eles não entraram nas quase 700 exceções do tarifaço. E eles estão buscando novos mercados. E junto nessa trajetória que eu estou com eles, nós estamos sentindo uma abertura legal na Ásia. De repente, você corre o risco de você chegar assim e dizer: abrimos um mercado novo. Descobrimos que o Azerbaijão Completamente. compra muito disso, gosta dessa linha de produtos e por algum motivo nós nunca vendemos para eles. Completamente, com certeza. Acontece essas Aconte descobertas assim? Acontece bastante. É claro, quando a gente fala em exportar, nós como empresários, primeiro que vem na nossa cabeça são as grandes potências. Então vamos pensar em Estados Unidos, vamos pensar em União Europeia, vamos pensar em China, e todo mundo está indo para lá. E óbvio, está todo mundo indo para lá. Tem mercado para isso. Mas e países menores? E países satélites, né? Não quer dizer que eles não têm mercado. Às vezes quer dizer que a gente não foi lá buscar. E eu vou de novo dar um exemplo. Nós aqui no Brasil, nós temos uma relação comercial muito grande com a Europa e até esse momento Estados Unidos. Mas mais do que sinto, eu tenho visto essa evolução nos últimos meses, que a gente deixou um pouco de lado os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos também consomem muito e tem muito potencial de consumir ainda mais os nossos produtos. Tá, esse exemplo que eu vou dar é um pouco limitado, mas, por exemplo, no último mês, a gente está agora em setembro, em julho, as exportações de carne brasileira para a Argentina triplicaram. Para a Ah, é? Argentina. Foi assim? Para a Argentina. Uma perguntinha cá para nós que ninguém nos ouça. Eles estão pagando? Aparentemente sim. Aparentemente sim. E pagando bem. E pagando bem, porque como depois do tarifaço, nossa carne ficou. A nossa carne deu uma barateada no mercado internacional. Então, eu falo que é um exemplo muito Você está com específico. estoque folgado aí, né? Exato. Eu falo que é um exemplo específico, porque no caso deles, estava mais barato comprar da gente do que comprar deles Do que próprios. deles próprios, Deles que tem um próprios, exato. custo alto O disso. operacional muito maior do que o nosso. É, a gente costuma falar assim muito de Chile, de Colômbia, que está, Peru, que de vez em quando dá um suspiro Aham. e tem uns picos de crescimento, mas o grande mercado latino mesmo é o mexicano lá para cima e o argentino aqui embaixo, né? São os nossos dois maiores parceiros comerciais, sim. Inclusive, essa semana tem uma comitiva do governo, né, lá no México, para expandir as nossas relações lá com o México, tá? O vice-presidente, o pessoal da Apex, para expandir. E é muito legal, quando a gente pensa nos nossos vizinhos, incluindo o México nisso. Claro, a gente exporta muita commodity para todo mundo. Nosso principal produto são commodities agrícolas. Mas para os nossos vizinhos, a gente tem a oportunidade de vender produtos de maior valor agregado. Então vamos lá, vamos lá. Tem carne, como eu dei o exemplo de coisas de papelaria, que por mais sejam baratos, no volume tem um valor agregado maior. Você consegue Exato. escalar. Eu não trabalho com o pessoal dessa indústria, mas tem alguns amigos que trabalham de móveis. Móveis é a indústria da madeira, O Brasil está exportando móveis? bastante. E quem exportava para os Estados Unidos está indo agora aqui do lado. Além da proximidade geográfica para escoar, tem uma margem de valores também mais interessante para trabalhar. O A valor agregado é maior. questão de automóveis, como é que está? Eletrodoméstico, Automóveis essas aí coisas. exporta muito, principalmente para a Argentina, nosso principal mercado. Comprador, né? Exatamente. E essa parte de automóveis, nós aqui no Brasil somos o hub das montadoras chinesas. Então, as montadoras chinesas produzem aqui e mandam lá para os nossos vizinhos. Aí tem Argentina, tem Chile, tem Uruguai, tem todo o pessoal que mora aqui em volta. E você vê esse mercado em expansão? Eu vejo sim, essa parte automobilística sim, bastante, bastante. A chegada dos chineses aqui nessa parte, está trazendo uma expansão
considerável. Mas principalmente eu diria por causa da mudança da matriz energética. Eles estão apostando muito no carro elétrico. O híbrido. Exatamente. Exato, claro. Nós aqui no Brasil ainda somos o maior mercado para eles, mas eles estão com bastante atenção aqui em volta. Vamos fazer um raciocínio reverso agora. A gente está com problema de exportação para os Estados Unidos devido ao tarifaço, 50%, que é coisa do governo Trump, etc, etc. Em algum momento esse governo Trump acaba. E aí? O que vocês esperam? Porque vocês devem ter alguma projeção de negócio. Bom, eles vão endurecer o tarifaço até aqui, daqui para lá deve ter haver alguma negociação, vão ficar em compasso de espera, mas chegar no mês tal, vai acabar isso. Ou vocês acham que alguém tem a veleidade de dizer assim, não, acho que não, no fundo acabamos fazendo um bom negócio, vamos deixar do jeito que está para ver como é que fica. Nelson, ninguém sabe. Essa é a pergunta de mais de US$ 1 milhão. A gente não sabe o que vai acontecer. E por isso que é tão Vocês não complicado. conseguem projetar nada, mesmo com o nível sofisticado de informação que É vocês muito têm à mão. complicado porque esse ano, por mais que a gente esteja agora no mês 9, pelo menos para mim, pareceu ao invés de 9 meses, 9 anos. Aconteceu cada mês, foi um ano praticamente. No começo do ano, a gente fez muito esse exercício. Vamos, com as informações que nós tínhamos, vamos fazendo as nossas projeções. Passava 2, 3 dias, caía tudo. Então nós estamos trabalhando num short period mesmo, né? Mas o que é fato é o que nós estamos trabalhando que acontece hoje. E o que aconteceu hoje é que o cenário mudou. Por mais que as tarifas sejam removidas, que Donald Trump, o governo não é para sempre, daqui a pouco, em algum momento, mude, e pode ser que as tarifas também mudam, é, o movimento já foi feito. O movimento de novas parcerias, o movimento de reestruturação comercial, geopolítica e tudo mais já foi feito, já está dado. Podemos dizer que o pior já passou? Ou seja, Eu já espero que sim, sim. porque o mercado, por exemplo, o mercado de capitais, ele precifica tudo isso Aham. e ele antecipa, né? Preços, antecipa cenários e vai mexendo no preço das ações. Vocês têm alguma referência de mercado de capitais também na análise da sua carteira toda? Não muito desse sentido, mas pessoalmente, claro, eu espero que sim, mas falando como Gabriel, pessoa física, mas como pessoa jurídica e empresário, eu realmente acredito que o pior já passou. E é a minha Você percepção acha que a como tendência agora é de acomodação? uma tendência de acomodação. E eu digo da perspectiva que temos de mercado com os nossos clientes, onde nos eventos, em outras entrevistas que nós estamos, que o susto, o baque, já foi dado. Já passou. Aquela semana, aquele mês, o tarifaço, aquele medo, já passou. Agora nós estamos reorganizando mesmo. A gente está trabalhando o passo a passo, né? Eu diria que a gente já está um pouco vacinado. Eu acho que agora, para assustar de novo, teria que ser algo muito maior. E maior que isso, imagino, e espero que não. Talvez um meteoro, né? Eu acho que pior que isso seria só o meteoro. Mas assim, é, hum, até maio, junho, o cenário econômico, a percepção econômica que nós estávamos tendo estava muito pessimista. E óbvio, era uma sucessão de notícias ruins e complicadas. Passado uns meses que a gente já passou o baque, já reestruturamos e tudo mais, essa virada de semestre está muito otimista. Está todo mundo com a cabeça levantada indo para cima. Então vamos falar mais sobre essa questão de por que o otimismo repentino? Aonde está o pulo do gato? E vamos falar também o que muda, afinal de contas, nas traduções, que são o início da nossa conversa aqui. Vamos fazer uma paradinha bem curtinha e voltamos já já para o segundo bloco. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com Gabriel Del Bello,
Ele está falando sobre comércio internacional e sobre traduções, as traduções juramentadas. Gabriel, a gente encerrou o primeiro bloco, você estava num tom otimista relativamente ao desempenho da economia para o segundo semestre. O seu otimismo é com a economia brasileira ou é com a economia internacional? Olha, a gente terminou o bloco otimista e eu inicio esse também otimista. E é para os dois. É tanto para a brasileira quanto a mundial. E isso é porque, como a gente estava conversando, Nelson, o baque, o mais pesado, o mais complicado, já passou. Já passou e tá todo mundo já está na finalização das suas reestruturações. A gente focou bastante em Trump, em tarifaço e tal, mas a gente não pode esquecer que nós temos guerras a pleno vapor ainda, Aí no né? mundo, com certeza. Com certeza. E todo esse cenário geopolítico deve ser considerado quando a gente pensa em comércio exterior, principalmente agora em achar novas rotas, novos mercados e tudo mais. E até por isso é mais desafiador ainda esse período, né? Mas mesmo com tudo isso, permaneço. Eu e a indústria inteira estamos sim mais otimistas com tudo que está acontecendo. Nós já estamos encontrando novos mercados, já estamos Indústria, operacionalizando operações. indústria de manufaturados ou você coloca nesse bolo também as commodities? As commodities estão explodindo, estão muito bem. Estão muito, muito bem. O Brasil é o celeiro do mundo. E por mais que o período tenha sido complicado de reestruturação, o mundo inteiro é muito receptivo às nossas commodities e também aos nossos preços. Agora, com os manufaturados é um pouquinho mais complicado também, né? E não só com produtos finalizados. Indústrias químicas e farmacêuticas brasileiras aqui, como eu estava falando de insumos naturais, amazônicos, depois do baque já está ali encontrando as novas rotas e operacionalizando isso. Só uma coisa para o meu entendimento, inclusive, quando você fala em indústrias farmacêuticas, é made in Brasil ou são indústrias multinacionais que operam no Brasil? Quando eu falo em exportação, são made in Brasil. Então, falando de insumos, produtos cosméticos, por exemplo, já finalizados, que o Brasil também está exportando bastante, né? Bom, principalmente esses dois. Claro, para insumos de remédios, o Brasil ainda não é um grande player, mas esses dois, de insumos para cosméticos e até cosméticos já finalizados, a gente tem uma ótima Qual reputação é o e mercado que aceita melhor o cosmético brasileiro? olha, principalmente Europa e Europa. Ásia. E Europa na Ásia Ocidental? Ocidental, a França é um dos maiores compradores dos cosméticos brasileiros. Olha Na aí. verdade, dos insumos para dos cosméticos brasileiros. Agora, de produtos manufaturados, ou melhor, já finalizados, os dois principais são os nossos vizinhos aqui. Então, a gente fala aí a Argentina, que é o maior, com certeza. E o que está agora, que é a joia da coroa, é Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem um mercado de beleza muito grande, que casa muito com o nosso mercado, na verdade. Né? O Brasil é muito conhecido mundialmente pelo mercado de beleza, de estética, até de cirurgia plástica, né? Nós pensamos muito em corpo, Em em cirurgia imagem, plástica tem excelência e tradição, né? com certeza. E essa excelência sendo expandida para Para a os área de produtos de cosméticos. cosméticos brasileiros, que está ficando ainda mais famosa fora. E nisso puxando um pouco para a nossa atuação, e isso está muito na minha cabeça essa semana, porque estou trabalhando em um projeto exatamente assim, ah, entra a nossa atuação. Por exemplo, dar um exemplo de um cliente nosso, que nós estamos atuando em várias etapas ali desse novo mercado Coreia do Sul. Nós estamos trabalhando com a parte de documentação para isso sair aqui do Brasil em conformidade com as leis de lá e também com as leis daqui, aduaneiras, regulatórias, etc. Mas a gente também está na parte do supply. O que que é o supply? Esses produtos chegando lá, as suas embalagens têm que estar em conformidade com as regulamentações de lá. Claro, não só a questão da língua, é óbvio, isso tem que estar em coreano, tem que estar em inglês, mas não é só jogar. Né? Então, nós estamos com essa consultoria também de ajudar a entender quais são os requisitos das autoridades receptoras
para essa embalagem. Onde que a gente vai colocar cada dizer, onde a gente vai colocar de onde que veio, os selos, os certificados. O nível de dificuldade para isso é o mesmo em todos os países? Adequação à legislação, embalagem, etc, etc? Ou você tem níveis diferenciados de dificuldade? Eu diria que é mais ou menos a mesma dificuldade. E a única exceção que eu colocaria é para os nossos vizinhos aqui do Mercosul. Por conta do Mercosul, claro, cada país tem as suas próprias legislações, mas por conta do Mercosul, há uma tentativa de balizar as regulamentações, as legislações regulatórias, para ficar mais ou menos parecida. Isso ainda vai demorar anos para todas terem um marco comum regulatório. Mas aqui para os nossos vizinhos é um pouquinho mais fácil. E por isso que A muita gente tolerância é está. maior, é A isso? tolerância é maior também, a receptividade dos clientes é maior, mas as necessidades burocráticas já estão mais equiparadas. Não tem nada muito diferente, não tem nada muito complicado para fazer adequação. E até por isso, eu volto a dizer que olhar para o nosso mercado aqui em volta está sendo bastante importante. Vamos falar um pouquinho de traduções? Com certeza. Como é que está esse mercado aí, no meio desse maremoto todo que teve aí? Mudou alguma coisa ou vocês têm mantido o mesmo nível de trabalho? Em termos de facilidade, de dificuldade, de exigências? O nosso trabalho, ele mudou muito nos últimos meses, principalmente pelo que a gente estava comentando no começo. Nós não vendemos, e a gente não fala mais isso, que vendemos tradução, não. Nós oferecemos soluções transversais, na verdade, com base em tradução. A gente usa a tradução. Traduções está no meio do pacote, né? Exatamente. Nós oferecemos soluções transversais para indústrias que estão buscando novos mercados, que estão internacionalizando, que estão se readaptando ao novo cenário. E eu vou dar exemplo, vamos lá. Quando eu digo transversal, nossas soluções estão ali na parte aduaneira, com os documentos que estão entrando e saindo ali fiscalmente, que é necessário, entrando e saindo de outros países aqui no Brasil, estar na língua aqui brasileira, portuguesa ou na língua do país receptor. Na parte regulatória, o Brasil tem 17 agências anuentes, e cada uma delas 17? 17 agências anuentes. Então aí tem a Anvisa, Ministério da Agricultura, a Polícia Federal entra numa delas, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente. São 17 agências que regulam ali o comércio exterior. E aí você cobra por agência regulatória do cliente ou vai tudo num preço É um só? pacote só para. Claro, a gente entende que a operação está precisando, né? E nós atuamos. E no final, a outra ponta também é a parte do supply, que a gente estava até comentando agora, a questão das embalagens, questões de materiais gráficos, etc, etc. Eu sempre deixo muito claro que a nossa atuação não é de despachante aduaneiro. Os despachantes aduaneiros trabalham com a gente. O nosso diferencial é que nós O estamos já no mercado. desembaraço no porto, né? O Exato, essa clássico. parte do desembaraço são com nossos parceiros do que são os despachantes. O nosso diferencial é que nós, como vivemos diariamente o comércio exterior, a gente só não traduz A por B, nós traduzimos a burocracia. Nós temos uma equipe técnica interna que ajuda ali na parte, em todas as etapas que eu acabei de falar, né? Então não é só uma tradução, não é só A por B, inglês para português. Deixa eu te perguntar uma coisa que para você é óbvio, porque faz parte do seu dia a dia, mas para quem nos assiste, às vezes pode não ser tão óbvio. A gente falou várias vezes, eu inclusive, sobre tradução juramentada. O que que é isso? O que que vem a ser uma tradução juramentada? É a tradução oficial, é a tradução reconhecida pelo governo brasileiro como a tradução pública, a tradução com fé pública. Nós temos os nossos registros junto com o governo. Vocês têm fé pública como os cartórios, seria isso? Exatamente. A mesma autarquia que rege os cartórios é que rege nossa atividade em tradução juramentada. Então, quando a gente está falando em documentos aduaneiros, regulatórios, etc., a tradução desses documentos são documentos oficiais, também precisa ser uma tradução oficial. Então, é aí que nós entramos. Esse documento a gente traduz para ele ter valor, valor e fé pública. E aí você pode depositar ele
na Anvisa, no Mapa, onde no Siscomex, onde for necessário, em consulados, Mas enfim. nem todo contrato precisa disso. Pode ser uma tradução simples ou precisa necessariamente ser juramentado? Em sua grande maioria, juramentado. Em Juramentado. sua grandíssima maioria. São pouquíssimas exceções dentro do Comex que pode ser simples. Depois ali da pandemia, tem alguns casos que, para facilitar a entrada de medicamentos, principalmente, dispensou-se a tradução juramentada, pode ser só a simples, que fazemos também para alguns clientes, mas eu diria, Nelson, que mais de 80% ainda precisa Continua sim. ainda. Exatamente. Quer dizer, é um É. mercado que ainda é longevo. É longevo porque nós fazemos, a gente exerce uma parte muito fundamental da operação que, na verdade, pouca gente vê, que é dar realmente a fé pública naquilo. E tudo que nós fazemos, nós registramos e temos que prestar contas ao governo, né. É totalmente regulamentado, regularizado, não é, eu não assino livremente por aí. Curiosidade, pergunta meio escolar, eu diria. Aonde você arruma tanta gente para traduzir do português para o mandarim e vice-versa? Já que está crescendo de uma maneira enorme as relações bilaterais, não é isso? E aonde que vai ter tanta gente falando mandarim assim? Tá fácil de achar no mercado? Quando você precisa aumentar a equipe, quando você precisa substituir alguma peça no time? Não era o tema exatamente do que eu ia trazer hoje, mas o gancho é maravilhoso. Nós não falamos que somos uma empresa de tradução, um escritório de tradução, nós somos uma Traditech. O que que é isso? Nós somos uma empresa, como nós somos, na verdade, como uma startup que toda a sua base é tecnológica. Na prática, nós temos várias soluções, inclusive de inteligência artificial, que é a entrada da nossa operação. É o que permite que a nossa operação seja a mais rápida possível. E toda essa inteligência artificial é acompanhada por tradutores e por revisores técnicos nativos ou com uma proficiência muito grande. Claro, isso diminuiu a necessidade de ter tantos tradutores humanos acompanhando cada uma das etapas. Mas sim, ainda é necessário e na nossa operação é fundamental. Nós vendemos tecnologia, mas é uma tecnologia humana. O Duolingo é tecnologia, não é? É tecnologia. E a inteligência artificial tem acelerado bastante o trabalho de vocês, então, pelo Muito, jeito, muito. e ao que tudo indica, deve continuar expandindo, é isso? Deve continuar expandindo, sim. Quando um grandíssimo medo no mercado, não só no nosso, mas em todos, é que a inteligência artificial está vindo para substituir a gente. Na verdade, não. Ela está vindo para acelerar e dar mais robustez ao nosso trabalho. Então, não é que nós seremos, ou os profissionais serão trocados pela inteligência artificial, mas serão trocados por pessoas, empresas que sim sabem usar a inteligência Fala um artificial. pouquinho da Gol de traduções, qual é o tamanho da empresa, quantas pessoas você tem, faturamento, se quiser falar, fique à vontade também. Nelson, nós estamos completando esse ano 7 anos de caminhada aqui do país, né? Nossa Nasceu operação em São Paulo. nasceu em São Paulo, aqui em São Paulo capital. Nossa operação aí já faz 7 anos que estamos acompanhando e dando todo o apoio possível à imigração e ao comércio exterior brasileiro. Nossa média, nosso fluxo mensal de documentos gira de 4 a 5 mil documentos mês. Isso são 4 a 5 mil operações de entrada e saída de mercadorias, processos, e, enfim, pessoas. Tem um ticket médio? Isso depende muito de cada operação. E até por conta que a gente estava falando antes, eu sempre falo que nós não vendemos um pacote fechado, né? Antes de a gente fechar um contrato com qualquer cliente, fala com nossos especialistas, porque cada cliente vai ter uma solução diferente, Ok. né? Como nós temos, por exemplo, inteligência artificial e outras coisas para oferecer ali dentro do pacote, preciso entender da sua operação. Onde está o gargalo? Onde nós vamos precisar destravar? E a partir disso, chegar num ticket legal. Mas já adianto que é mais barato que por aí, tenho É certeza. bem mais barato. Você é fundador da empresa. Eu Você sou tem outros fundador. Eu sócios? tenho sim uma outra sócia, sim, a Camila, que é o grandíssimo apoio que dá
o corpo operacional da nossa operação, né? Nós temos uma presença muito boa no país, graças a Deus, que vem crescendo, apesar dos tropeços, não só nossos, né, mas do mundo inteiro esse ano, a gente ainda vê sim um horizonte muito bom de crescimento, expansão, porque o mercado tem. É diferente você entrar com um pedido de importação, exportação, já com uma tradução na mão, e você entrar com uma tradução simples. Não, com certeza. A Não ter tramitação, a visão que se tem agiliza Nós, mais? quando falamos em importação e exportação, estamos falando de negociações grandes, substanciais. A não conformidade documental, e aí eu incluo o nosso serviço, que é a parte de tradução mesmo, gera atrasos. E atrasos é dinheiro perdido. Sim, atraso é Então, o prejuízo. depósito disso, de um documento no Syscomex que não seja traduzido, ou não conformemente traduzido, vai fazer o processo ser devolvido. Vai ser E diferente. sendo devolvido, vai ser atraso. Nelson, que seja 2 dias de atraso, mas imagina um lote de R$ 1 milhão. O que 2 dias de atraso não dá de prejuízo? Olha, o nosso papo tá tão bom, cara. Tão bom que já acabou o tempo. Acho que a gente precisa ter uma segunda rodada em Vamos breve. sim, com certeza. Eu ia pedir para você dar um recadinho aqui para o empresário pequeno, empresário médio, que está pensando em exportar, ou que gostaria de exportar, mas não sabe exatamente por onde começar. Qual é o recado que você dá? Nelson, o que eu sempre falo para os nossos clientes, que são sim, em sua absoluta maioria, pequenos e médios empresários, é que exportar, começar a pensar numa operação internacional é fundamental, mas é difícil. E como é uma operação difícil, precisa ter parceiros bons e parceiros que tenham uma robustez para ajudar a navegar por todas essas burocracias. A sugestão que eu dou: entra no nosso site e conversa com um dos nossos especialistas. Antes de começar realmente a operacionalizar a sua exportação, a sua importação, conversa com a gente. Nós com certeza vamos conseguir propor aí algum jeito de destravar isso e até mesmo encontrar novos mercados para a chegada dos seus produtos. A gente já tem aqui embaixo o seu endereço, mas você pode repetir qual é o site, qual é o Instagram Eu da sempre empresa. deixo o nosso site, que é goldtraduções.com.br. Lá temos um vasto material sobre o comércio exterior, sobre a nossa atuação, sobre traduções juramentadas. E por lá também você consegue falar com um dos meus especialistas que vão marcar uma call com você e com a sua equipe para entender da sua operação. O nosso Instagram é gold.traduções, que também compartilhamos vários outros conteúdos bacanas. E o nosso LinkedIn é Gold Traduções, tudo junto. No nosso LinkedIn também publicamos muitos artigos específicos para algumas indústrias específicas, que eu recomendo bastante a leitura. Enfim, em qualquer um desses 3 canais vai ser um prazer atender vocês e planejar desenvolver um projeto para expandir os negócios. Falamos com Gabriel Del Bello, que nos deu o prazer da sua visita aqui. Gabriel, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção e desejo ótimos negócios para vocês aí. Eu sou obrigado pelo convite, foi um prazer conversar aqui com vocês e espero voltar em breve. E continue com a gente, que tem bem mais podcast por aí.